Expandir os nossos olhares, assuntos internacionais, negociações pelo fim da guerra da Ucrânia. Os Estados Unidos ficaram do mesmo lado da Rússia em uma votação no Conselho de Segurança da ONU sobre o conflito. Ao mesmo tempo, Donald Trump e Emmanuel Macron, da França, mostraram algumas divergências sobre o tema durante o encontro na Casa Branca. Vamos então com Priscila Asbeck, que está com os pés nos Estados Unidos, mas entende tudo de França. Então, a pessoa perfeita para falar com a gente sobre isso. E Asbeck, bem-vinda. Oi, Elisa, bom dia a todos que nos acompanham. Ontem um dia cheio de notícias relacionadas à guerra na Ucrânia, inclusive hoje, para se ter ideia desse posicionamento dos Estados Unidos e como ele foi visto como um posicionamento pró-Rússia. Os próprios russos se manifestaram, o porta-voz do Kremlin disse que os Estados Unidos estão com uma postura muito mais equilibrada, uma posição mais equilibrada, e isso realmente ajuda nos esforços para a resolução do conflito na Ucrânia. Foram as palavras, então, do porta-voz do Kremlin, do governo russo, hoje, e ele também falou que a Europa ainda não adotou uma postura uniforme e que as declarações de ontem ainda não sinalizam um equilíbrio por parte dos europeus, mas falando que, com base nos resultados dos contatos entre os americanos e os europeus, a Europa pode caminhar em direção a um equilíbrio maior. Então, nas palavras desse porta-voz do governo russo, fica clara essa distinção entre a postura dos Estados Unidos, mais pró-Rússia, e a postura dos europeus de condenar a invasão feita pela Rússia à Ucrânia. O que aconteceu ontem foram duas discussões em dois fóruns, um no Conselho de Segurança da ONU, onde os Estados Unidos conseguiram aprovar uma resolução que pede a paz, mas sem culpar a Rússia pela invasão à Ucrânia. Essa resolução lamenta a perda de vidas, reitera o propósito da ONU de manter a paz e também fala sobre a busca por resolver disputas pacificamente. Isso é o que diz essa resolução que foi aprovada no Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU é formado por 15 países, 5 deles têm poder de voto. O Reino Unido e a França se abstiveram dessa resolução. Estados Unidos, Rússia e China foram favoráveis. Outros países também se abstiveram. Por 10 votos a favor, essa resolução foi aprovada. Uma resolução, então, que mostra uma mudança drástica na postura dos Estados Unidos em relação a esse conflito, sem atribuir culpa à Rússia. E aí, num outro fórum, na Assembleia Geral da ONU, que já inclui os 193 países membros da ONU, tem uma visão mais geral, os Estados Unidos tentaram implementar uma resolução. Essa resolução foi emendada e uma resolução que foi proposta pelos europeus e também pelos ucranianos teve uma oposição dos Estados Unidos, que é nessa outra resolução, na Assembleia da ONU, eles falaram, então, sobre a culpa da Rússia por ter invadido a Ucrânia e também falam sobre a integridade territorial da Ucrânia. E só para finalizar, Elisa, o presidente francês Emmanuel Macron se encontrou ontem com o presidente Donald Trump. Apesar de eles demonstrarem esse relacionamento amigável, ficou muito claro a divergência entre eles em relação ao conflito. Trump, mais uma vez, evitou dizer que Putin é um ditador, depois de ter falado que Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, é um ditador, e Emmanuel Macron falou que é óbvio que existe um culpado pela guerra, mais uma vez, e esse culpado é a Rússia. Isso é uma posição já que a França adota já há muito tempo, uma postura desde o início da invasão, e os Estados Unidos tinham essa postura também de atribuir a culpa à Rússia, mas Trump tem vacilado em relação a isso e não tem dito com todas as palavras que a Rússia é ocupada, inclusive falando que a Ucrânia também teria culpa pela invasão feita pela Rússia. Volto com você, Elisa.